Aleluia. Amém? Quem dá um amém? Glória a Deus. Agora vai, irmão. Cabeça do Corinthians ali, ó. Agora vai. Não é não? Não vou nem perguntar quem é corintiano. Misericórdia. A paz do Senhor, amém? Peço perdão por chegar a esse horário. Eu estava no trabalho e vim correndo, né? Queria ter chego antes, um pouco mais cedo, para estar com os irmãos. Mas tem sido assim a nossa vida, né? Uma correria no dia a dia. E hoje a Bruna, ela veio comigo e eu acho que ela estava adivinhando, né? A pastora Luana falou sobre a questão do Carlos Eduardo gastar dinheiro. Então hoje é o dia da gente ir para a churrascaria. Não é não, Carlos Eduardo? Meus irmãos, quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 1. Louvo a Deus pela vida do pastor Adolfo, pastora Vânia, Carlos Eduardo, pastora Luana, demais pastores, obreiros. Meu irmão Zé ali, faz tempo que eu não vejo o senhor. Deus abençoe. Irmão Zé, o senhor é o único que não muda, né? Todo mundo vai indo, o senhor tá aí, do mesmo jeitinho. Não é não? 100 anos já, né, irmão Zé? O senhor tá com quanto? 101? Que bênção, né? Ei, irmão Zé. Irmão Zé, lembra de mim, eu tinha cabelo preto, né, irmão Zé? Olha a situação. O senhor tá do mesmo jeito. Maravilha. Versículo 2, diz assim a palavra: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Podemos assentar. Meus irmãos, louvar ao Senhor. Deus abençoe o irmão Marquinho ali também pelo som, viu, meu querido? Louvar a Deus por mais essa oportunidade de nós falarmos do amor de Jesus Cristo. E umas questões importantes, algumas questões que quero eu citar nessa noite, para assim o nosso entendimento. A palavra é confiar em Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Nós precisamos confiar em Deus, porque de Deus procede toda a justiça. O que nós precisamos é nos posicionar na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia fala da nossa mente, ela fala do nosso coração. Quero aproveitar também o ensejo, louvar a Deus pelas pessoas que estão vendo, né, pela live. Deus abençoe todos os internautas, não é isso? De qualquer parte que eles estejam vendo agora esse culto, essa mensagem, que Deus também abençoe todos eles. Meus irmãos, o nosso coração, ele é um grande segredo, pois dentro dele se esconde muitas coisas, porque do coração procede algumas questões da vida. Porque nós dizemos que o coração está relacionado à nossa consciência, porque na consciência está as informações reais e verdadeiras, as verdades que podem ser verdades mentirosas e verdades porque são verdades, mas não importa, está totalmente tudo aqui. E o mais importante é quando nós analisamos a confiança em Deus, porque confiar em Deus é um segredo de paz. Então nós precisamos na nossa mente colocar esse segredo, que é o segredo da paz. E essa paz que confiar em Deus
ela tem que ser para nós a maior necessidade. O que nós precisamos pôr na nossa mente é que confiar em Deus é uma questão de necessidade. O que nós precisamos fazer no nosso dia a dia com Deus é começar a mostrar para Deus que estamos entendendo o propósito dele nas nossas vidas. Cada dia que vai passando, o que acontece? Deus vai nos revelando coisas. E ele vai se revelando a nós. Cada dia que passa, eu vou olhando para o Espírito Santo e eu vou aprendendo com ele. Às vezes eu pergunto, por que o Senhor não me disse isso um tempo atrás? Por que o Senhor não falou isso? Quem sabe, se o Senhor tivesse falado, eu teria tomado cuidado, eu teria vigiado de outra forma. Mas parece que tem situações que a gente tem que descobrir. As questões de Deus são coisas que a gente descobre. Você tem que descobrir. Por quê? Porque eu tenho que descobrir. A gente não pode cruzar os braços e esperar que tudo venha de mão beijada do céu. A gente não pode cruzar os braços e ficar em berços esplêndidos, numa sombra, descansando e aguardando que venha até nós. Nós precisamos mostrar que nós estamos querendo que o céu se manifeste, que o Deus do céu se revele. Quando a gente vence as provações, a gente vence as tempestades malignas, os ataques espirituais. Quando a gente consegue vencer as obras do diabo, que são os ataques na nossa mente, que nos desvia do caráter, que nos desvia de confiar nele. Quando nós vencemos isso, nós partimos para o segundo passo, que é querer, desejar a presença e a glória de Deus. Isso tem que se tornar uma busca dentro de nós, uma invocação. Eu preciso invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo por ele. Eu preciso fazer uma busca na presença de Deus. Na presença de Deus, eu preciso buscar em Deus algumas informações para que eu possa crescer na presença de Deus. E um dos pontos importantes que eu quero salientar para os irmãos: quantos problemas poderia ter sido resolvido apenas com o silêncio? Quantos problemas nós poderíamos resolver nessa vida com o silêncio? Estar em silêncio significa o que a Bíblia diz: é melhor ouvir mais e falar menos. Fala para quem está do seu lado: ouvir mais e falar menos. Esse é o grande segredo da paz. Quem está entendendo, diga amém. O grande segredo da paz é ouvir mais e falar menos. Porque quando você ouve mais, pastor, se eu ouvir mais, o que isso vai me beneficiar? Ouvir mais te dará mais argumento na hora de falar. Quem fala demais, fala tudo. E se o outro lado falar alguma coisa, você não tem mais o que falar. Pronto, você perdeu a batalha. O que vai sobrar? Contradições. E as contradições é quebrar as regras. Quando você quebra as regras, você cai em contradição no ponto de perder a razão. Aí pronto, aí a coisa vai virar para outro caminho. Você entende? É isso. Então, o que nós temos que aprender com o Espírito Santo? E uma das coisas que esses dias eu estava orando, e eu estava ouvindo a voz de Deus, e Ele falando comigo, e eu dizia: puxa Deus, o Senhor podia ter falado essas coisas até um pouco antes, tinha evitado tanta coisa. E Deus disse: mas é que você estava buscando algumas coisas em mim, e eu estava te revelando aquilo que você estava buscando, porque Deus, Ele é rico em informação. Quem acredita nisso? Deus é rico em informações.
Então, se você pensar que você já encontrou a informação que você queria, Deus vai dizer assim: olha, eu tenho muito mais do que você imagina, muito mais. Então, se a gente gastar mais um pouquinho na presença de Deus, a gente vai receber mais coisas de Deus. Ou seja, se a gente está saindo das provações agora, se a gente está saindo dos ataques espirituais, se a gente já está na segunda fase, não é mais aquela primeira fase que eu me encontro, que eu cheguei, estou destruído, estou falido, estou quebrado, estou arrebentado, estou destruído. Eu passei essa fase, eu venci. Agora esse segundo plano é o segundo plano da escola com Deus. Deus vai fazer a gente sentar numa classe, vai botar uma lousa na nossa frente, Ele vai ser o nosso professor daqui para frente e vai nos instruir ao caminho da bênção, o caminho da conquista e o caminho da vitória. Então é nesse momento que eu me silencio e começo a ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dizer para mim: que muitos dos problemas surgiram na nossa vida por conta de palavras erradas que nós falamos. Muitas palavras que nós soltamos do nosso lábios. Isso daí foram palavras que geraram grandes problemas. E que até hoje a gente vem sofrendo por conta dessas palavras. Na verdade, alguns deles sequer teriam surgido, ou problemas, se não fosse as palavras ditas erradamente. Os problemas só surgiram, quem está entendendo, diga amém. Os problemas só surgiram por conta das palavras erradas que a gente soltou. Se nós tivéssemos ficado um pouco mais em silêncio, nós teríamos tido a oportunidade de se esquivar de alguns problemas, se livrar de alguns deles. Então, quando nós começamos a pensar desta forma, nós vamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Então a Bíblia diz que ditas palavras em horas erradas, de forma errada, e por incrível que pareça, calar-se sempre é o mais difícil. Sempre é o mais difícil se calar. Então, aonde que entra a confiança aqui em Deus? Aonde está a necessidade do ser humano? Em um mundo extremamente estressante, um mundo extremamente inseguro. Esse é o mundo que a gente vive. E o estresse do dia a dia nos leva a falar demais. As coisas inseguras desta vida, em todos os aspectos materiais da nossa vida. Aquela área que você busca, que você tanto almeja, que você tanto deseja, que você tanto quer. Aquelas conquistas que elas vêm para te fazer bem. Aquelas áreas que vão te dar lazer. Aquelas áreas que vão te dar prazer e alegria. Essas áreas a gente sai de manhã, vai à luta. A gente enfrenta situações. Alguns enfrentam as estradas afora. Alguns têm que trabalhar em situações difíceis. Tudo para quê? A noite chega, você quer voltar para casa, quer pôr a cabeça no travesseiro e quer se sentir realizado. Você quer planejar seu final de ano. São tantas coisas que acontecem. E é nessa hora que a gente se depara com todas as dificuldades. E é nessa hora que a gente esquece de onde viemos, quem nós somos, por que estamos aqui e para onde Deus quer nos levar. É por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos. Mas diga assim, na sua mente, o que Jesus disse: o meu povo perece porque lhes faltam conhecimento. Nós, muitas vezes, passamos problemas, perecemos porque nos faltou o conhecimento. Não é esse conhecimento de que alguém vai nos ensinar, não é isso. Aprendemos sempre com alguém que nos ensina. Para isso temos professores nas escolas, universidades e assim por diante. É assim que temos professores, mestres da palavra, porque são homens que estudaram, homens que buscaram, como vocês têm, pastor Adolfo, vocês têm os discípulos aqui que também são mestres, Carlos Eduardo, irmão Marquinhos, já chamei de pastor. Ou seja, vocês têm pessoas, fora as irmãs aqui, os pastores que estão aqui, o pastor Sandro, ou seja, que são pessoas que aprenderam no Espírito Santo a ensinar. Por falta disso,
Nós temos ensinadores, mas aonde está o segredo? O segredo da confiança em Deus está que a gente precisa se converter. E esse se converter não é o que a gente sempre escuta: converte-se, irmã, irmão. Se o mundo realmente se tivesse se convertido, nós teríamos o Brasil e o mundo inteiro salvo em Jesus Cristo. Muitas vezes, sabe no que nos convertemos? Nos convertemos às obrigações. Nós não nos convertemos a Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus, mas nos relacionamos mais com as obrigações do que com Jesus. Já parou para pensar? Então começa a pensar. A gente se relaciona mais tempo com as obrigações que a gente julga ser de Jesus do que com Ele mesmo. E qual é o segredo? O segredo não é se envolver tanto com as obrigações, mas sim com a pessoa de Jesus. E aonde está a pessoa de Jesus? Nas obrigações? Não, no silêncio. É naquela hora que você para. Amém, pastor Sandro? É aquela hora que você para e fala assim: eu quero ouvir a tua voz, Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Estou parecendo o bispo da Universal aqui agora, né? Parar para ouvir o Espírito Santo. Fala para o seu irmão do seu lado assim: irmão, eu quero um presente de Natal esse ano. Eu quero um freio de mão. Eu estou muito acelerado, né? Estou indo demais, desenfreadamente. Aí sabe o que acontece, pastor Adolfo? A gente olha para o relógio e para o calendário. É assim, relógio e calendário, é as duas coisas que acompanham a gente. Relógio e calendário. Calendário porque eu fico assim: opa, hoje é dia de ir para o culto. Opa, hoje tem festa na igreja. Opa, hoje tem ensaio. Aí a gente começa a olhar no relógio: opa, tô atrasado, tem que correr, tem que chegar logo. A gente vive nisso. Tô errado, irmãos? E o pior, a gente vive dando desculpa. Foi o que eu dei agora há pouco, pastor Adolfo. Olha para você ver como é que a internet é uma benção no século 21. Se não tivesse a internet, eu ia chegar aqui, o pastor Adolfo, o apóstolo, já estaria pregando, e eu ia sentar ali como ovelha. E pronto. E depois ia vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo. Mas a internet chegou antes e eu já avisei: pastor, eu estou chegando. Quando não é a agenda, não é o relógio, é a desculpa que a gente dá. Porque é esse mundo que a gente vive de estresse. Esse mundo desenfreado. De tantas informações que a gente vive. Mas o segredo aqui de Deus, Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovar. Fala para o seu irmão: eu preciso renovar alguma coisa em mim. Tenho que renovar, preciso renovar, tem que renovar. Fala para o seu irmão: não pode ser mais a mesma coisa que você está sendo. Você vai ter que mudar. Fala para o seu irmão: hoje você vai ter que mudar. Eu tenho que mudar isso, a renovação do meu, hein? Irmãos, é tão bonito quando a gente respeita as pessoas democraticamente, a sua ideologia, seu pensamento, a sua ideia, a sua vontade. A gente faz isso. Isso está dentro do campo do livre-arbítrio. A gente ganhou um direito de Deus. Mas sabe o que eu penso? O livre-arbítrio foi dado por Deus. Mas os irmãos não convêm comigo que não era mais fácil eu devolver para ele o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, o que ele faz comigo? Ele me dá direitos. Estou certo? O apóstolo Paulo, ele cria um obstáculo, ou então ele tenta me orientar. O apóstolo Paulo tenta me ajudar a pensar. Ele fala assim: olha, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Todas as coisas te convêm, por causa do livre-arbítrio. Mas ele fala assim: mas nem todas lhe convêm. Ou seja, parece que eu posso e não posso. Não é mais ou menos isso que está escrito? Ué, mas eu tenho livre-arbítrio, mas por que eu posso e não posso?
Quando eu pego o livre-arbítrio e chego para Deus e falo assim, o Senhor é o dono do livre-arbítrio, o Senhor me deu, eu posso fazer o que eu quiser, o Senhor me garante aí, me guarda, me protege. Deus fala assim, meu filho, sua cabeça é sua sentença, vai, eu te dei o livre-arbítrio. E se eu parar e falar assim, não, peraí, Senhor, eu vou pegar o livre-arbítrio que o Senhor me deu, que é o direito de eu ser livre, eu vou devolver para o Senhor. Quando eu faço isso, eu estou declarando para Deus uma conversão. Conversão. Converter-se, na palavra original do hebraico, significa voltar-se para si mesmo no original. Aí eu pergunto para os irmãos, de onde a gente veio? De onde viemos? Primeiro, do barro, do pó da terra. Segundo, da natureza divina. Ele soprou em nós o espírito de vida, fôlego de vida. E veio da onde? Veio da onde? Da onde somos então? Quando eu me volto para a conversão, que eu devolvo o livre-arbítrio para Deus, eu estou dizendo assim, Cristo agora vive em mim. Aí Paulo, percebendo isso, ele disse assim, aquilo que eu gostava de fazer no livre-arbítrio, ele disse assim, eu não faço mais. Ele disse assim, eu gostava de fazer, era bom. Não tinha mal nenhum. Não tinha maldade, mas eu gostava de fazer. Mas eu voltei-me para Deus e disse para Ele, agora não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em... As coisas que eu fazia na carne, agora eu faço no Espírito. Entende? A conversão aqui é voltar-se para a origem. Então eu passo a ter a origem de Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é Jesus? Jesus é a palavra. A pergunta é, quem é Jesus? Jesus é a palavra. Como eu vejo Jesus? Eu só vejo Jesus pela palavra. Eu só aceito Jesus pela palavra. Eu só entendo quem é Jesus lendo a Bíblia. Eu só vou compreender quem é Jesus olhando para a Bíblia. Eu vou entender Jesus quando eu entendo a Bíblia. Então quando eu olho a Bíblia, eu percebo quem é Jesus. Aí eu percebo que eu vim de Jesus. Aí eu descubro que eu não estou igual a Jesus. Eu vim de Jesus, mas eu vivo diferente de Jesus. Eu não vivo as obras que ele vive. Se você pegar como Jesus viveu, você vai descobrir o seguinte: eu preciso imediatamente me voltar para Jesus e dizer para ele assim: eu preciso de uma nova oportunidade, Jesus. Eu preciso de uma nova oportunidade, Jesus, porque eu acabei de descobrir que até agora eu só tenho feito aquilo que eu acho que é importante, no meu conceito e no meu ponto de vista. Não é exatamente o que eu li aqui. Eu li uma coisa, mas pratiquei outra. Eu li na palavra uma situação, mas eu acabei fazendo diferente. Então agora é uma hora da gente parar e falar: eu quero uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor me dá uma chance de recomeçar a fazer tudo o que é para ser feito. Aí você pensa: o tempo passou, eu tive a oportunidade, eu desperdicei. Então veja bem, o mérito da oportunidade, da graça de você ter a chance de novo, esse mérito da capacidade de fazer tudo de novo, não é nosso, não é seu. A capacidade de você fazer tudo de novo, ser melhor, ser mais amoroso, ser mais educado, ser mais manso, ser mais obediente, ser mais inteligente com as oportunidades que aparecem na sua mão. Essa capacidade de tentar fazer de novo não é sua, essa daí veio de Deus.
Você crê nessa noite que Deus pode descer com uma força poderosa e te capacitar para você começar de novo e dizer para Deus assim: Senhor, eu tive a oportunidade um tempo atrás na minha mão e eu desperdicei. E aí você está remoendo o osso até hoje. Aí Deus está dizendo assim: vamos parar de remoer esse osso da oportunidade perdida. E Deus está dizendo assim: ó, se você hoje entregar seu coração para mim, eu vou te dar uma nova chance e você vai começar de novo e vai dar certo dessa vez. Começar de novo e dar certo dessa vez vai arrancar lágrimas de você, sentimentos. É a mesma coisa que Deus está dizendo assim para Nicodemos: você está tão velho, Nicodemos, bem velho, e você já conhece tudo, Nicodemos, sabe tudo. Você é um poliglota, sabe tudo, só não sabe nascer de novo. Você veio aqui me perguntar o que é nascer de novo. Você passou a vida inteira fazendo o que, Nicodemos? Nicodemos, em outras palavras, só faltou dizer: eu passei olhando para o relógio e para o calendário e dando desculpa. Passei a vida inteira fazendo isso. Aí Jesus disse: então agora você precisa de um grande relacionamento comigo. Agora você precisa pegar o relógio e o calendário, jogar fora e se mergulhar em mim. E entrar na minha presença e não ter pressa de sair. Mergulhar na minha presença e começar a viver para mim. Ou seja, pastor, me dá só um exemplo prático. O que é viver em Jesus Cristo? É bem assim: você vai passar a amar as pessoas, não porque você quer amar, você vai amar porque Jesus ama as pessoas. E se Ele ama, eu tenho a obrigação de amar, porque Ele vive em mim, Ele está dentro de mim. Então eu vou amar, vou perdoar, vou gostar, vou ajudar, vou estender a mão, vou abençoar. Ou seja, eu vou virar a pessoa original da qual eu vim da terra, na qual recebi o Espírito do céu. Eu vou ser aquilo que Jesus, se Ele estivesse aqui, Ele seria. Quantos estão preparados para essa revolução? Se eu pudesse, eu falava isso, irmão, para o mundo inteiro, mas eu aproveito que está aqui na internet, deve estar chegando um monte de lugar. Tomara que o Espírito, irmã, compartilhe esse negócio aí para tudo quanto é lado aí. Hã? Ó, o pessoal na Alemanha, desculpa, eu só não sei falar essa língua aí, eu até dou uma rajada de língua, se combinar aí. Irmãos, confiar em Deus não é mérito meu. Confiar em Deus não é seu mérito. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo é o mais ativo de todos os apóstolos, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, como os irmãos sabem, depois de Jesus. Ele foi o maior evangelista em todos os tempos. Mas mesmo tendo um currículo tão impressionante, ele faz uma declaração que está em 2 Coríntios, capítulo 3. A nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Com toda a sua condição de natureza de homem e tudo que ele foi capaz de ser, ele traz a claras um reconhecimento aonde ele fala: tudo isso que eu sou, que eu fui capaz, que deu certo, que eu fui capaz de escrever isso, fazer aquilo. Ele disse: nada disso seria possível se não fosse a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo aqui, sabe o que? Pessoas que amanhã, quando sair na rua dessa cidade, as pessoas vão ficar admiradas com você, porque elas vão falar assim: nossa, que impressionante. Quando você abre a boca, parece que é um negócio divino. Quando você anda, parece que tem um negócio andando do seu lado tão divino. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai encher a tua casa de glória, a ponto das pessoas querem andar do seu lado. Por que as pessoas eram atraídas por Jesus? A Bíblia diz que ele era um homem de gentil aspecto. Ele tinha um gentil aspecto, ou seja, a natureza dele, o comportamento dele atraía as pessoas. Nós temos que nos converter, voltar para dentro de nós e saber que se a gente olhar para dentro de nós agora, nós vamos perceber que a nossa origem parece, entre aspas, que é do pai e da mãe. A gente tem mania, né? Puxou o pai, puxou a mãe. Não é assim? Mas a gente esquece que a nossa mãe também puxou o tal do pai e o tal da mãe lá atrás.
E o tal da mãe, o tal do pai lá atrás puxou o tal do pai e da mãe lá para trás. E foi indo. E a corda foi estendendo. E a gente ficou com esse negócio de eu puxei ele, eu puxei ela e foi assim por diante. Nós precisamos começar agora a dizer Espírito Santo. A gente não canta aquela música Espírito Santo vem? Toca aí um pedacinho aí. Toca aí, varão. Canta aí, Du, um pedacinho. Canta um pedacinho dessa música aí. Só para você ter uma ideia, o que é a letra? Presta atenção, fecha seus olhos. Fecha seus olhos por um minuto. Fecha seus olhos por um minuto. Santo, presta atenção na letra. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Olha só a letra, vai. Eu quero viver algo novo. Olha aí, olha a letra da música, irmão. Faz meu coração arder de novo. Vamos fazer o seguinte, canta você também um pouquinho, canta, com os olhos fechados, canta, Todo vai. medo desaparecer, novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém? Você prestou atenção no que você cantou? Você só não vive nada do que você cantou. Eu não vivo nada do que eu cantei. Eu só segui uma regra da música. A música tem uma letra bonita, tem uma canção, uma melodia bonita. E o irmão ali não erra a nota e o Du tem uma voz afinadíssima. É que Jesus não me deu essa condição. Se eu tivesse grana, eu estaria rico às custas do Du. Mas nós só seguimos regras. Amém? Nós só seguimos padrões de regras da vida. Porque nós, infelizmente, sofremos tanto nesse mundo. As pressões da vida, as pressões dos homens poderosos, as pressões nos levaram a isso. O sofrimento, os problemas financeiros, os problemas conjugais, sentimentais, emocionais, as doenças. Os problemas em si nos pressionou tanto nessa vida que nos faz viver de regras. Nós temos horas para tudo. E temos que cumprir isso, cumprir aquilo. E a gente vai vivendo e vamos nos esbarrando com Deus. Deus está dizendo para nós, filho, você precisa mudar a forma de ver, a forma de entender, a forma de compreender. Deus está dizendo assim para nós: você não precisa parar de cumprir as obrigações, porque elas são válidas, mas elas, sem a presença de Deus, realmente não têm valor nenhum. São apenas regras. Nos tornamos só religiosos, essa é a verdade. Mas para ter valor, eu preciso fazer que as regras, elas deem testemunho de mim. As regras, as obrigações, elas têm que testemunhar de mim. Porque ele chegou na hora certa. Por que ele cumpriu as obrigações? Mas alguém vai dizer, mas olha para a vida dele. Você viu quando ele chegou? Quando ele cumprimentou? Você viu a forma que ele olhou? Você viu o que saiu da boca dele? Há um diferencial ali. Ele é diferente. Então as regras começam a não ter tanto valor. As obrigações não têm tanto valor. Por quê? Porque a gente começa a passear sobre as regras. A gente começa a flutuar sobre as regras e as obrigações. Elas para nós, agora a gente tira de letra. A gente passou agora a ficar perfeito nas regras e nas obrigações. Mas o que vai mais pegar vai ser o meu comportamento com as pessoas em relação à pessoa do Espírito Santo. Quando elas olharem Ele em mim e eu começar a ser usado pelo Espírito Santo. E as pessoas dizerem assim: eu quero ser igual a você. Eu quero imitar você. Eu quero seguir Jesus como você segue. Eu quero orar como você ora. Eu quero pregar como você prega. Eu quero cantar como você canta. Assim nós tornaremos mais discípulos e as almas entrarão no reino dos céus. Nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse para as pessoas, algumas pessoas disseram assim: a gente vai seguir Paulo ou Apolo.
A gente vai seguir quem? Paulo disse assim: nem eu nem ele é alguma coisa. O que está em nós é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida, ela só tem sentido se o Espírito Santo estiver sendo aquele que nos conduz, aquele que nos leva, aquele que nos guia. A partir de hoje, não queira ser conduzido mais por aquilo que você conquistou nesse mundo. Seja conduzido pelo Espírito Santo, porque Ele sabe aonde Ele vai te levar. Queira nessa noite reparar aquilo que nós dissemos, falamos, e os nossos comportamentos, eles só nos levaram à morte e à destruição. A humanidade está sofrendo até hoje. Muitas pessoas estão sofrendo até hoje por conta do que disseram, por conta do que falaram, pelas palavras mal colocadas e pelas condutas mal aplicadas. Mas o conhecimento não está somente no que eu falo, no que eu ensino, não. O conhecimento já está dentro de cada pessoa. Cada ser humano nesse mundo sabe da sua origem. Ele só tem que se converter. Como? Voltando para dentro de si. Não adianta eu me converter levantando minhas mãos publicamente, dizendo que eu reconheço Jesus como Senhor. Eu apenas fiz uma condução, eu apenas segui um protocolo que é colocado dentro da nossa igreja. Não, o segredo está na minha conversão. Eu vou sair desta igreja, eu vou sair olhando para frente firmemente, eu vou sair pensativo, eu vou para casa nessa noite, eu não durmo, essa casa, eu estou até sem fome, eu estou com a boca seca, nem água quero beber. O que aconteceu é porque eu estou pensando em algo que eu ouvi. Eu não entendi que Jesus é real, e eu preciso dizer que Ele é real, mas através do meu comportamento, através da minha conduta, através de eu olhar e falar com as pessoas. Eu quero profetizar que a sua vida será simplesmente um baluarte de Deus. As pessoas vão olhar para a tua casa, para a tua vida, e vão dizer assim: verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Quando a gente se posiciona desse jeito, o dinheiro, a riqueza, os valores dessa vida não tem tanto valor. Aí se você ficar caindo naquela situação de se culpar, porque não tem dinheiro, porque não tem emprego, porque isso, porque aquilo, e começa: Senhor, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, Senhor, eu não tenho um cargo, não tenho uma posição, eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo, eu não tenho aquilo outro. A gente sempre cai nessa mesmice. A gente tem que olhar para dentro de nós e dizer assim: Senhor, eu só não tenho isso porque me faltou inteligência, me faltou compreensão, me faltou me converter, olhar para dentro de mim e lembrar da onde eu vim, da onde eu saí, pois agora eu acabei de me lembrar e agora eu vou me levantar. Me dá só mais uma chance, que eu vou lutar para fazer tudo diferente. Ora basse, quemendo vaste camborreácia. Se você crê nessa noite, eu vou dizer uma coisa para você: portas serão poucas que vão abrir na sua frente. Rabanda vaste kende boekevia. Pastor, mas e as crises que estão chegando? Eu vou dizer para você: Jesus disse: os céus e a terra, eles vão passar. Mas Jesus disse: mas as minhas palavras não vão passar. Aquilo que Jesus prometeu para você vai acontecer. Como, pastor? Como? Eu vou dizer para você o que o salmista disse: 10.000 vai cair à tua direita, 2.000 vai cair à tua esquerda, mas você não será atingido. Eu não sei onde vai faltar, mas na minha vida não vai. Eu não sei aonde vai ter porta fechada, mas na minha vida não vai ter. Eu não sei onde o mal vai entrar, mas na minha vida ele não vai entrar. Por quê? Porque eu estou determinado, eu estou crendo nessa palavra. Eu creio que Jesus na minha vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém chegou para Paulo e disse assim: Paulo, você vai atravessar Macedônia, você vai morrer. Não importa se eu vou morrer, mas vou morrer quando ele disser que eu vou. Mas se eu não morrer enquanto eu tiver vida, eu vou abrir a boca e vou pregar ele, e vou falar que ele salva, cura, liberta. Não importa. Não importa o que vão dizer, o que vão falar. O que importa é a minha confiança. Confiar no Senhor e acreditar que seguiremos e vamos desenvolver tudo o que for preciso para agradá-lo. Olha só, confiar em Deus e acreditar: eu vou seguir a Ele, e eu vou fazer de tudo para agradar a Deus. Entendeu? É isso.
Confiar em Deus é fazer de tudo para agradar a Deus. Como é que você vai conquistar? Eu vou agradar a Deus. Mas como? Eu vou fazer de tudo. Eu vou mudar meu jeito de ver, de olhar, de enxergar. Eu vou mudar até, se for preciso, as minhas vestes. Sei lá, vou fazer qualquer coisa, mas eu vou agradar a Deus. Quem está determinado aqui, quem está crendo no que eu estou falando? Esse é o segredo da paz. Segredo da paz. Aleluia. Porque Ele é o mesmo que nos capacita. Não há menor louvor para Ele, porque a glória é toda dele. Porque Ele é o Deus que nós confiamos. Já estou quase encerrando. Deus é a nossa rocha. Davi, quando sofreu uma perseguição no Salmo 18, que ele escreve, quando ele sofre perseguições, ele chama Deus de rocha. Tu és a minha rocha. Havia algumas cavernas aonde Davi no deserto se escondia, porque sabia que o seu arqui-inimigo Saul o perseguia para matá-lo. E ele se escondia naquelas rochas, aonde muitos viajantes que se passavam por ali também se escondiam. E ele na caverna, veja só, irmão, a mentalidade. Na caverna, ele parado, ajoelhado ali, ou seja, de coque que seja. Ele olha para a caverna, para as rochas, e ele diz assim: o Senhor, meu Deus, é como essa rocha sobre a minha vida. Ele estava enxergando Deus em tudo. Ele estava enxergando Deus em tudo. Será que você está disposto a dizer hoje assim para Deus: Senhor, essa dificuldade é Deus, essa provisão é Deus, esse mal que veio é Deus, essa bênção que chegou é Deus? Ou seja, enxergar Deus em tudo. Sabe o que está faltando para nós? É começarmos a enxergar Deus em tudo. É começar a olhar e dizer: Deus está em todas as coisas. Deus está no bem e Deus está no mal. Aí a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Porque qualquer ferramenta forjada contra mim não prosperará. E ainda que o inimigo venha contra mim por um caminho, ele terá que bater em retirada por 7 caminhos. O Senhor é a minha rocha, Ele é meu escudo. O que Deus está dizendo? Deus está sendo entronizado nas rochas. É como se Davi estivesse dizendo, e Deus dizendo: você me vê como essa rocha, Davi? É assim que você me vê? Você acha que essas rochas estão te protegendo, Davi? Sim, essas rochas estão me protegendo. Mas você está em desvantagem. O seu inimigo quer te matar. E você está dizendo que essas rochas estão te protegendo? Sim, o Senhor é como essa rocha para mim. O Senhor não vai deixar meu inimigo me pegar como essas rochas não deixam a chuva me pegar. Confiança. Confiar em Deus, confiar no Senhor, é como entrar numa caverna e esperar que o perigo passe. Entrar em uma caverna, confiar em Deus, é como entrar numa caverna e esperar que o perigo passe. Confiar em Deus, está faltando? Está faltando? Confia em Deus. Perdeu a oportunidade? Confia em Deus.
Está sem oportunidade? Confia em Deus. Parece que está na mesmice? Confia em Deus. Não deu certo? Confia em Deus. Está dando tudo errado? Confia em Deus. Parece que alguma coisa fugiu do controle? Confia em Deus. Saber esperar, saber silenciar-se. O que a Bíblia diz? No entanto, grande é o poder do silêncio. A sabedoria no silêncio. Como uma árvore que cresce e se desenvolve sem ser notada. O silêncio, ele é como uma